ela não tinha falta de nada, aparentemente. E ela, um dia, ela se dispôs no seu coração a abençoar a vida de um profeta. E a Bíblia diz o seguinte, que quem dá um copo de água para um profeta, ele recebe o galardão daquele profeta. Imagina ela que não deu um copo, ela fez um cômodo na casa dela e montou um quarto para hospedar aquele homem. Imagina o quanto Deus tinha um compromisso de retribuir na vida dela muito mais. Ela fez um quarto para aquele homem e ela colocou 3 coisas básicas no quarto dele. Colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. Cada um desses elementos, gente, tem uma revelação espiritual por trás disso. Cama é lugar de quê? De descanso. Cama é lugar de descanso, de repouso. Então, o que nós aprendemos com esse texto? A cama aqui, ela simboliza, como ela simboliza um lugar de descanso, existe um lugar de descanso aonde? No Senhor. Um lugar de descanso aonde? Em Deus. Então, quando você precisar de descanso, de refrigério, sua alma estiver angustiada, você precisa de quê? Da presença de Deus. De entrar na presença de Deus, de orar, de buscar, de meditar na palavra do Senhor e de buscar a presença dEle. Tem dia que a alma da gente está angustiada. O homem é espírito, alma e corpo. E o nosso corpo reage o quê? As nossas emoções. Se a sua alma está muito angustiada, o seu corpo fica batido, seu corpo fica adoecido, você sente dores aonde não precisa sentir dor, não é verdade? Porque a sua alma está entristecida, sua alma está angustiada. Então essa manifestação, ela acontece aonde? No corpo. E aí a Bíblia diz que existe um lugar de descanso. E esse lugar de descanso é no Senhor. Então essa cama, ela simbolizava um lugar de descanso, de relacionamento com Deus. E em Mateus 6, no versículo 6, a Bíblia diz o seguinte, Jesus falando que quando nós orarmos, o que nós devemos fazer? Todo crente sabe esse texto de coje e salteado de trás para frente e de frente para trás. O que diz lá? Não, a pastora não. Só os outros crentes. O que diz lá? Muito bem. Abre a porta do seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto, o que ele faz? Te recompensará. Então existe uma recompensa onde? Dentro do quarto, no secreto. Então quando você precisar de descanso, é no secreto que você busca descanso para a sua alma, para as suas dificuldades, para as suas necessidades. É no quarto, é no secreto, é buscando a presença de Deus. E o segundo elemento que ela fala que colocou é o quê? A mesa. A mesa também fala de relacionamento. A Bíblia diz que quando Jesus, antes dele morrer, ele instituiu a Santa Ceia, não foi? A Bíblia diz que ele serviu o quê? Pão e vinho. A quem? Aos seus discípulos. Ali estava 12 discípulos. E lá no meio dos 12 estava quem? Também Judas, o traidor, junto com ele. Quer conhecer as pessoas? Quer conhecer mais de Deus? Senta com ele. E na verdade diz que a gente conhece muitas pessoas nos almoços, né? Nesses relacionamentos, quando você tem oportunidade de ter comunhão. Nos kits de alegria você conhece os irmãos tudo, né? Que os irmãos manifestam quem eles são, entendeu? É na intimidade que a gente conhece as pessoas. E o Senhor também não é diferente. Então você quer saber mais de Deus? É na mesa. É na intimidade, é no relacionamento com Deus. E terceiro item. Estou correndo, viu, gente? Eu podia discorrer mais sobre todos esses negócios. O terceiro objeto que ela colocou no quarto foi uma cadeira. A cadeira simboliza o quê? Hã? Não. Não espera não, pastora. Vamos pensar lá na rainha que acabou de morrer, a Elizabeth. Ela tinha o quê? Um trono. E o Lula, ele não tem uma cadeira para sentar? O Papa, ele tem o quê? Uma cadeira que ele se senta. Inclusive, vocês sabiam que eu descobri recentemente que a Igreja Católica, tem algumas pessoas aqui que são católicas, que talvez nem saibam, mas se souber e eu estiver falando besteira, me corrige, que a Igreja Católica, ela segue a Bíblia, né? E o que o Papa determina sentado naquele trono vira regra.
para a Igreja Católica? Porque o trono simboliza o quê? Autoridade. Autoridade. Então, quando o Lula ele tem uma cadeira, o presidente tem uma cadeira, o Papa tem um trono, né, uma cadeira que ele se senta, e as autoridades, elas têm cadeiras para sentar, porque a cadeira, esse trono, ele significa autoridade. Então, muitas vezes, nós precisamos sentar na cadeira de autoridade. Quando eu sento na cama, quando eu estou na cama, eu estou me relacionando com Deus como filho. Pai e filho, relacionamento de pai e filho. O que é o relacionamento de pai e filho? Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Quando ele começa a oração, ele fala como? Acabei de falar. Pai que está no céu. Qual que é a primeira palavra que ele fala? Pai. Então nós nos relacionamos com Deus como pai. E quem tem dificuldade de orar é porque tem dificuldade de reconhecer Deus como pai. Se você tem dificuldade de orar, é porque você tem dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Tem muitas pessoas que não tiveram bons relacionamentos com os pais, né? Com o pai, com a mãe, ou então principalmente com o pai. Quem teve dificuldade de relacionamento com o pai, graças a Deus eu não tive com meu pai tem 20 anos já, 20? 25 anos meu pai morreu. Mas eu tinha um excelente relacionamento com meu pai. Graças a Deus eu não tenho dificuldade com meu pai celestial, mas tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque teve dificuldade de relacionar com o seu pai. E aí a cama, ela traz esse relacionamento de paternidade. É quando eu me relaciono com Deus, eu filha e ele como pai. E o trono, ele traz um relacionamento diferente. Não sei se vocês estão entendendo, gente. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Se não tiver, pode perguntar aí. É porque eu estou tentando ser mais rápida. Mas o trono, ele traz um relacionamento nosso com Deus de uma forma diferente. Deus como Senhor, o general de guerra, o Deus Todo-Poderoso. Porque na nossa vida, nós temos dois momentos. Nós temos aqueles momentos que nós nos relacionamos com Deus com intimidade, quando eu estou com um problema na minha casa, na minha família. E existe aquele momento que eu preciso me relacionar com Deus, que é um Deus de guerra, nosso general de guerra. E nesse momento eu sou um soldado. E nesse momento eu preciso exercer o quê? Autoridade espiritual. E para a autoridade nós precisamos da cadeira. Então a cadeira, ela significa autoridade. E por último, candelabro, a candeia. Essa é facinho. O que ele simboliza? De quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é representado através do candelabro e dessa candeia. Porque o que acende a presença de Deus na sua vida? A manifestação do Espírito Santo dentro de você. É a manifestação do Espírito Santo dentro de você. E só para terminar e fechar esse assunto, eu quero que você abra a sua Bíblia lá e terminar já, lá no livro de Mateus, no capítulo 17. Todos abriram? Mateus capítulo 17, versículo 17 em diante. Todos abriram? Amém? Quem não abriu, fala, ai de mim. Então, amém. Todo mundo abriu, né? Mateus 17, 17. Diz o seguinte. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa. Quem ele falou? Geração o quê? Incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Agora pule para o versículo 21. Mas essa espécie só sai pela... Qual espécie? Qual que é a espécie que ele vai sair pela oração e pelo jejum? Muito bem, Patrícia. Isso vai ganhar uma estrelinha. Geração incrédula e perversa. Essa história, esse texto, ele conta a história de um menino que estava endemoniado. E aí, a Bíblia diz que, aqui nesse texto, depois vocês podem ler, vou só resumir.
A Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam fazendo o quê? Orando para expulsar aquele demônio. E aí o demônio não saía. Ficava tripudiando deles lá, eles orando e o demônio não saía. Aí Jesus chegou e só deu uma palavra, ordenou e o demônio, ó, puf, bateu em retirada. E aí depois de um tempo eles saíram daquela situação, daquele cenário, e os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Qual o motivo? O versículo antes fala que Jesus fala, por causa da pequenez da voz. No versículo 20 fala o seguinte, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Aí o texto continua, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus não estava falando do demônio. Ele estava falando que existia algo neles. O problema não era o demônio, era quem? O que estava dentro deles. E o que é que tinha dentro deles? Incredulidade e perversidade. Aí Jesus fala que esses dois problemas só poderiam sair, porque quando esse problema saísse, essas dificuldades, essas limitações saíssem, eles teriam fé suficiente para fazer não só um demônio bater em retirada, mas para dizer para o monte, sai deste lugar e ergue-te para o outro. O que o Senhor está querendo dizer? Não existe impossível. Não existe impossibilidade para essa fé atuante da parte de Deus, que é gerada através do jejum e da oração. O que destrói a incredulidade? A oração. Repete comigo. A incredulidade é destruída pela oração. Então, gente, a ausência de fé é a ausência de oração. Quanto mais você ora, mais você senta na mesa, mais você deita na cama, mais você entra no descanso, mais você aumenta a sua fé. Eu entendo que Deus se manifesta, que Deus é Senhor sobre todas as coisas, e aí eu aumento a minha fé. A incredulidade bate em retirada, mas a perversidade, ela sai através do jejum. É o jejum que vai destruir a perversidade que há em nós. E o que é perversidade, gente? Alguém pode ler aí o sinônimo de perversidade? Já tem um bolo, vou levar esse bolo para casa, viu? Eu vou levar esse bolo para casa. Qual que é o sinônimo de perversidade? Alguém acha aí no Google? Hã? Gente, não, vocês não precisam ler o celular, está todo mundo lendo o celular. Atrocidade, o que mais? Barbaridade. Porque quando a gente fala de perversidade, a gente pensa nas piores coisas, mas a crueldade. O que é uma pessoa cruel? O fato de você desejar o mal para o outro, ou se sentir feliz em ver o outro se dando mal, se estrubicando, né? Isso já é uma perversidade. Então nós precisamos ser transformados de dentro para fora, irmãos. E a transformação, ela vem através do jejum e da oração. Da oração e jejum. O jejum, a oração aumenta a minha fé, reduz a minha incredulidade. Quando aumenta a fé, a incredulidade bate em retirada. E a perversidade, que é a maldade que existe dentro de mim, ela só pode ser saída através do jejum. Às vezes a gente jejuma e pede a Deus um monte de coisa, né? E a gente já viu vários jejuns na Bíblia que as pessoas jejuam realmente por causas específicas. Mas o jejum, o principal objetivo do jejum, sabe o que é? Não é mudar Deus. Sabe qual que é o objetivo do jejum? Põe assim, ó, a sua mão, ó, para você. Aponta o dedinho para mim. Mudar a mim. O jejum muda a gente. O jejum muda você. O jejum te transforma de dentro para fora. Porque quando você está jejuando, obrigatoriamente você tem que estar orando. Orando, se relacionando com Deus. E quando você ora e jejuma, você mata a sua incredulidade e reduz a sua perversidade. Porque nós somos perversos, irmãos. Nós nascemos com a semente do mal, com a semente do pecado. Então é só Deus que pode nos mudar.
E Ele muda através da nossa atitude de ser pessoa.